câmeras são essas duas aqui, né? Sim, essa aqui vai te pegar. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. AgroService, comércio, representações e assistência técnica. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. De Casa Móveis, aqui você é de casa. Na Avenida 23, número 143. A loja do Gerentão do Pé Quente. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e o WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Mix Make-up, cosméticos, perfumaria e acessórios. A loja da mulher empreendedora. Na Rua 26, número 510. Telefone WhatsApp 34 99667 2105. Dia 28 de março, sexta-feira, acontece a Assembleia do Cicobi Cred Campina, às 11 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Na Assembleia, irá acontecer o sorteio da moto Honda Bros 160 0 km para a campanha Acelera 2025. Quem ainda não aderiu à campanha, corre que ainda dá tempo. Além da moto, será sorteada uma TV 55 polegadas e 2 smartphones para quem estiver presente no dia da Assembleia. Siga o Cicobi Cred Campina nas redes sociais, Instagram, Facebook, para acompanhar os projetos desenvolvidos na comunidade. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiada pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Muito boa noite, mais um podcast Pode Pensar aqui, hoje a nossa 12ª edição, e hoje a gente vai receber aqui, é uma honra, né, receber aqui o nosso mestre em meteorologia, Lanzoerx Júnior. Muito boa noite, Lanzoerx. Boa noite, Silvia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui dessa coisa que eu gosto tanto, que é a atmosfera de modo geral, mas a gente vai dar uma destrinchada em vários aspectos. Vamos sim. Olha, um assunto muito bacana, né? Um assunto que a gente vai interagir bastante, e eu quero que você apresente a sua formação, a carreira, para o pessoal ficar sabendo aí, pessoal que está em casa. Quem quiser fazer alguma pergunta, 99684-9974. Tá bom. Bom, eu me formei em Geografia em Uberlândia, na UFO, fiz tanto a parte do bacharel quanto a licenciatura. Então tem a habilitação ali mais para atuação na área técnica, que acaba que é o que eu faço hoje, quanto também a parte para poder dar aula. Só que durante a geografia eu tive algumas experiências. Então eu atuei sempre muito na parte de paleoclima, digamos assim, né? Então tem a parte de paleontologia, dos estudos passados, mas também juntando com a parte de clima. Depois que eu fui sempre focando mais na parte de clima, a gente vai se moldando ali ao longo da carreira, né? E aí eu tive a oportunidade de morar fora, que foi quando eu comecei a mexer mais com a parte da meteorologia mesmo.
Morei 1 ano na Espanha e lá a gente trabalhava tanto com parte de vulcão quanto da parte de previsão do tempo num centro que eu fiz a parte de um treinamento. Então ali foi quando começou a despertar um pouco mais o interesse para essa condição de tempo mesmo, no clima de uma forma mais ampla. Depois eu fui morar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que foi quando eu fiz um mestrado em meteorologia, aí sim, estudando de forma mais específica a atmosfera, que é alguma coisa que atua muito para a gente aqui, no sentido de, eu estudei ciclones extratropicais. Mas o que é isso? É a forma como o ar gira na atmosfera num sentido horário aqui no hemisfério sul. E ele que provoca todas as frentes frias que acontecem aqui na nossa região. Então até na próxima semana, dia 2 mais ou menos, vai ter uma frente fria. Mas calma, ela não vai atuar aqui ainda pra gente, ainda né? Não. Eu vi que saiu um sorriso aí já, mas essa ainda, pra gente ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Então eu sempre estudava muita parte de atmosfera e fui estudar justamente esse comportamento um pouco mais associado a frente fria, ciclone, de modo geral. Eu queria conhecer um pouco dos mais intensos. Fala pra gente assim sobre o clima, a sua perspectiva geral do clima. Então, o clima acaba que no dia a dia, quando a gente fala, nossa, o clima aqui em Campina Verde, ele é muito quente. Claro, a gente está se referindo a um estado médio de como que funciona, como é o clima aqui em Campina Verde. Então, normalmente, nesse período do ano, que a gente acabou de entrar no outono, vai acabando aí as chuvas, vai sentindo um calor. Claro, cada vez mais a gente está sentindo um calor, mas esse é um tema que a gente vê um pouco mais para frente. Mas essa perspectiva de clima que eu estou mencionando é justamente para a identificação de uma condição de temperatura, chuva, umidade, todas as variáveis meteorológicas de um determinado lugar. Então, quando a gente fala no dia a dia, né, coloquialmente, o clima hoje está aparecendo, acaba que isso, na verdade, tecnicamente, indo para a literatura, é tempo, a gente chama isso de tempo. Então, tem essa diferencinha de clima e tempo, porque tempo a gente fala como está hoje. Não, o tempo hoje está nublado, então não seria o clima está nublado. Mas é uma questão mais técnica. No dia a dia, quando a gente vai falar com o pessoal, que a gente lida com diferentes públicos, eu sou daquele que deixa isso passar, não tem que corrigir, falar nada disso não. O clima, eu entendi, você entendeu, a comunicação aconteceu. Agora, se a gente estiver num ambiente um pouco mais formal, que vai falar de um trabalho acadêmico, aí talvez caberia uma colocação, mas tirando esse ambiente acadêmico, qualquer outro para mim, você falou clima, não, como que é o clima que eu entendi o que você quis dizer e vida que segue. Então essa perspectiva geral só para fazer essa separação de tempo e clima, que às vezes o pessoal pega muito no pé, mas eu mesmo não. Segue em frente. Segue em frente. E essa questão de aquecimento global, né, que se fala tanto, mudanças climáticas, isso existe mesmo? Esse clima parece cada vez mais estranho. Essa aí é mais polêmica. Polêmica, não é? Essa daí pode ter mais comentários, né? Mas no fundo, existe sim. A questão é a forma como o tema foi tratado nos últimos anos. Acaba que tem uns ânimos mais aflorados, às vezes, para lidar com o tema, e tem aquela coisa de puxar a sardinha para o meu lado. A variação da temperatura no planeta ao longo de milhões de anos sempre aconteceu. Sempre teve um pouquinho mais quente, aí passou um tempo, esfriou. Quente, esfriou. Isso é chamado de variação, né? Períodos interglaciais entre as glaciações e as glaciações, que foi quando esfriou. A temperatura diminuiu muito, aí é no planeta de modo geral. Será que eu vou utilizar um pouquinho mais do tempo para fazer a abordagem, porque de fato é um tema muito importante, tá? É muito abordado isso hoje no mundo de modo geral. A gente vai ter a COP30 aqui no Brasil, então é assunto relacionado a isso. A questão é que a gente tem duas linhas de pensamento. Uma que acredita, estuda que a forma como o ser humano utiliza os combustíveis, a energia e tal, acaba alterando um pouco o comportamento do clima. E tem uma outra frente de pensamento que pensa que o ser humano é muito pequeno na sua força, na interação com os elementos da natureza, que não seria o suficiente para mudar, ou seja, fazer aquecer. Então a variação sempre aconteceu, é algo natural, tá? E aí o pensamento do que a gente chama, né, dos aquecimentistas, o pessoal que acredita no aquecimento, na verdade sim, existe porque é comprovado já, né? Quanto mais acaba que o ser humano vai lá, mexe na crosta terrestre, extrai petróleo,
gás, o gás natural que está lá, o carvão mineral que está lá. Então, ele acaba extraindo esse material que tem um monte de carbono lá dentro. Aí esse elemento químico, carbono, está ali na forma sólida ou líquida, no gás, né? Está ali na forma gasosa. A questão é quando utiliza esse material, o petróleo, o carvão, que é muito rico em carbono, e aí você acaba tirando ele do estado sólido e jogando ele para a atmosfera. Aí por meio, principalmente, da parte para gerar energia, gasolinas, termoelétricas. E quando isso acontece, você acaba tirando então ele da forma sólida, que está depositada ali na crosta terrestre, né, dentro da Terra, e joga para a atmosfera. E quanto mais tem esse carbono na atmosfera, você coloca mais e mais e mais e mais, ele tem a propriedade de reter um pouco mais de calor. A forma como a molécula está na atmosfera faz o ar se aquecer um pouco mais. Então a gente, sempre que tem um pouquinho mais desse incremento, todo mês vai aumentando a 0,0 alguma coisa. A gente acompanha isso, inclusive a gente está mais ou menos com 14, 15 meses que está batendo recorde atrás de recorde. Isso começou mais ou menos nesse mesmo período do ano passado. Começou a esquentar bastante. E, bom, então, assim, do meu ponto de vista, claro, existe, mas a forma como, às vezes, o pessoal que é um pouco mais da área ambiental, tal, às vezes usa alguns termos que é meio indevido ou força a situação, que aí fica essa briga de, não existe, eu quero poder explorar tudo que pode no planeta. E o outro pessoal que, assim, não existe, sim, tem que parar de tudo agora. Não pode extrair nada da natureza, não pode... digamos assim, né, uma árvore que derrubar, acabou o mundo e tal. Então, acho que às vezes tem meio que dois extremos brigando que poderiam conversar entre si, achar um meio termo ali de poder, de fato, utilizar os recursos da natureza para construir que a gente utiliza todo dia, porque isso aqui tem petróleo, um monte de mineral e tal. Então, se não tiver também essa extração, a gente tem que diminuir muito o estilo de vida. É claro, é uma conversa filosófica, ela é profunda, porque mexe muito com como é a dinâmica do mundo hoje. Então, sim, do meu ponto de vista, existe, mas da forma como às vezes é trabalhado, poderia ser um pouco mais sutil, pegar um pouco mais da parte técnica, ter um pouco mais de diálogo entre as partes que estão envolvidas. Porque, por exemplo, o agronegócio, que é a parte que eu atuo bastante, eles já são um pouco mais reticentes, porque acaba mexendo muito com a atividade deles, que está ali há muito tempo. Então, tem aquela coisa... Então, é o peido da vaca lá, que sai o metano, o arroto, que faz aquecer a atmosfera, não faz sentido. Tal. Então, o metano, o gás, ele é, de fato, um gás de aquecimento mais potente ainda do que o CO2, que é a parte do carbono, mas acaba que, quando você comenta que existe esse potencial dos animais fazer isso, então, só de falar, o pessoal já fica meio assim. Então, eu sou do camarada que... todo lado, sei que existe, mas também quero chegar próximo do pessoal. Então, deixa eu te falar, de repente, se a gente mudar um pouquinho a linha de pensamento aqui, só para você mudar um pouquinho o manejo na propriedade, de repente, já condiciona você, ao invés de liberar mais dos gases que aquecem a atmosfera, você reter eles mais na atmosfera e você vai passar de ser um emissor dos gases de efeito estufa para um que, na verdade, retém, coloca no solo, coloca todo o material vegetal que você está construindo na sua reserva legal, OPP. Então, quando surgiu o tema, se popularizou essa questão de mudança climática, vamos parar de fazer tudo, foi muito embate na hora que a gente, na verdade, tinha que ter conversado mais, do meu ponto de vista. Muito bem, mas de qualquer forma, uma exploração excessiva, isso pode modificar toda a questão climática, você acha isso? Sim, aí quando o uso é mais desenfreado, aí, talvez, né, claro, os Estados Unidos, China são dois países que utilizam bem mais, porque demandas para energia, populações maiores, necessidade de alimentação, de energia, de deslocamento, acaba que é um uso mais acelerado. E aí tem toda uma questão hoje de quem financiaria, então, a gente mudar um estilo de vida de forma que a gente acelerou tanto nos últimos anos, né? Imagina, eu saí da época do Super Nintendo para... agora existe... É difícil regredir, né, isso aí, né? Então, tá vendo que, além da questão ser técnica e prática no mundo real, ela tem uma questão filosófica. Eu que recentemente fui pai, que mundo que fica para minha filha. Então, tem uma questão que ela é mais profunda.
e requer então mais conversa, mais diálogos, que nação que queremos, que estilo de vida. E aí acaba preponderando muitas vezes a minha nação vai ser a melhor, eu vou ganhar, eu vou sair na frente. E aí é onde eu acho que essa disputa é que acaba deixando você um pouco mais voraz na questão de extrair, porque então eu quero estar mais preparado. Vejamos, a gente está numa situação agora de inteligência artificial que é a corrida do momento, né? Então a gente tem a NVIDIA nos Estados Unidos, aí agora surgiu aquela questão da DeepSeek, que é uma empresa na China, que aí mudou muito o mercado. A gente vai para uma nova corrida. Mas por que eu estou falando isso? É que para a utilização da inteligência artificial você precisa de grandes data centers que armazenam um grande volume de dados. E além de demandar então toda uma parte de chips, esses chips têm que ser extraídos na terra. Então você tem que revolver o solo, que já tem a questão de emitir um pouco ali então de gás de efeito estufa, para usar mais recurso, para mais uma disputa, para ver quem que vai ganhar. Então é como se fosse a corrida armamentista, corrida espacial, seria agora a corrida da inteligência artificial, quem vai dominar primeiro e vai fazer o maior uso e vai ser a nova, o pessoal fala de ordem econômica mundial, né? Quem vai estar na frente. Então é justamente a questão da disputa. Então talvez se não tivesse tanto esse anseio de eu estou ganhando, eu estou na frente, eu ganhei as Olimpíadas, eu sou o melhor, então acaba, para eu ganhar mais, eu tenho que extrair mais, eu tenho que ter mais e mais riqueza e mais. Então esse mais que de repente faz o pessoal... Acho que é preciso criar estratégias para corrigir tudo isso, né? Seria... Então está muito talvez na educação, na criação, no quanto talvez uma religião possa ensinar sobre isso. Não sei, estou falando, é muito filosófico, apesar que é algo bem tangível se a gente pensar assim no clima, mas o que está por detrás da nossa ação, no comportamento? Porque acaba que a gente quer utilizar, poder ter recursos assim, mas será que a gente quer tanto, ou isso a gente poderia colocar na forma de resíduos, aí as sacolas, plásticos, o papel, da forma como era, e a gente saiu do momento, antigamente, que era tudo no caixote, ou então no vidro, e aí a mudança do plástico, que o plástico é feito pelo petróleo também, no caso. É um aumento muito grande, né? Foi muito acelerado. Muito acelerado. Os Estados Unidos encabeçaram boa parte dessa mudança, porque eles, de fato, tinham muito poderio econômico, toda uma questão de pós-Segunda Guerra Mundial que eles foram já financiando vários países, então tinha uma questão mais de recurso, de crescimento, a potência nuclear. Claro, isso também depois atingindo países da Europa para maior poder de consumo. Hoje, Índia e China, com as maiores populações do mundo, também muito potencial de consumo, mas com hábitos de vida diferentes. Então, o potencial de consumo de um americano é diferente de um indiano, seja para vestimenta, para alimentação, para deslocamento, tende a demandar mais energia. A gente diz que se todos tivéssemos o mesmo hábito de consumo que tem um americano normal, o uso dos recursos seria muito, muito mais desenfreados. Então, obviamente, seria uma questão de se discutir isso, mas, eu não sei o quanto isso de fato está sendo levado para os políticos, que na verdade são eles que vão definir para onde os rumos vão. Eu realmente tenho sinceras dúvidas o quanto isso é prioridade hoje na pauta deles, de verdade. Precisa também uma educação também, né? Uma educação social desde criança ali, que a sociedade também pode fazer alguma mudança. Acho que talvez seria até o principal tema. A gente, claro, vai voltar naquela situação de se a gente aprende a fazer certinho, então o que eu não vou desperdiçar em termos de alimento, resíduos, energia, ou seja, eu não vou acelerar o carro freando, para não gastar o combustível à toa, nem a pastilha de freio, e uma analogia simples assim, porque ali está indo pneu, combustível, então eu quero aproveitar, eu quero fazer coisas eficientes. Nesse caso aí, quanto mais novo a gente tem ali, uma criança que vai observando, separar lixo, no caso de... é claro, é muita questão da cidade, que tem uma coleta seletiva para poder fomentar. Porque, de repente, na escola você ensina, o vidro vai fazer esse tipo de reciclagem, o orgânico dá para a gente fazer uma compostagem, o plástico a gente joga para o outro lado porque ele tem um outro tipo de destinação. E aí acaba que o município também tem que fornecer a cadeia final, digamos assim, né?
Porque se eu estou fazendo a separação, passa a coleta na porta de casa e coloca tudo junto, não aquilo... adianta, né? Uai, então ele vai ficar meio assim. Então, por isso que eu falo, é difícil, por mais que hoje em dia tudo é meio politizado, né? Mas é muito difícil porque acaba que a gente tem, obviamente, os formadores de opinião, mas acaba que tudo passa por decisões políticas, por fomentos, por incentivos, por financiamentos, porque, nesse caso, a gente precisa de ter uma coleta para dar seguimento e ver a situação acontecendo. E aí, nesse caso, a gente ainda vai para uma parte social. Porque se eu tenho uma separação, uma coleta, eu também tenho a questão de ter os catadores, ter os pontos de coleta, de repente dar mais estruturas para quem está trabalhando com a parte dos recicláveis. Então, tá vendo que... Queria até que valorizar esses catadores, né? Exatamente. Então, de repente, isso já não compensaria uma entidade pública em contratar pessoas, de ser de fato um colaborador, ou... Vou até um pouco mais além, uma vez que então há pontos de coleta, ou então mesmo que o caminhão ou então algum veículo passe para fazer a retirada, a separação, um centro de beneficiamento já. Então, por exemplo, ao invés da gente pegar a latinha que acontece no carnaval, alguma outra festa, alguma coisa nesse sentido, e mandar para fora, ela é beneficiada por alguma indústria aqui mesmo e já vira algum tipo de produto que é consumido aqui mesmo. Então, vou fazer desde a utilização, beneficiamento e consumo do próprio produto aqui mesmo na cidade, na região como um todo, né? Sim. Olha, a gente vai falar aqui dos nossos colaboradores, vamos dar uma pausinha aqui. Lembrando que dia 28 de março, sexta-feira, às 11 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde, tem aí a Assembleia do Cicobi Crédito Campina, certo? A Assembleia vai acontecer lá e tem sorteio de uma moto 160 cilindrada, 0 km da campanha Acelera 2025. E para quem estiver lá também, vai ser sorteado uma TV 55 polegadas e 2 smartphones, certo? Olha... E mês de aniversário do De Casa Móveis, da loja De Casa Móveis, são 3 anos em Campina Verde, toda a loja em 12 vezes do cartão de crédito, né, cheque e também crediário. De Casa Móveis. Também a AgroService, né, do nosso amigo Eugênio. A gente está falando em tempo, né? Estamos aí falando no clima. A AgroService ela está sempre acompanhando aí o tempo, né, para as estações do ano, para melhor suporte aí aos produtores rurais. Vamos para um break comercial e já a gente volta aqui. Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. AgroService, comércio, representações e assistência técnica. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. De Casa Móveis, aqui você é de casa. Na Avenida 23, número 143. A loja do Gerentão do Pé Quente. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Mix Make-up, cosméticos, perfumaria e acessórios. A loja da mulher empreendedora. Na Rua 26, número 510. Telefone WhatsApp 34 99667 2105. Dia 28 de março, sexta-feira, acontece a Assembleia do Cicobi Crédito Campina, às 11 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Na Assembleia, irá acontecer o sorteio da moto Honda Bros 160 0 km para a campanha Acelera 2025. Quem ainda não aderiu à campanha, corre que ainda dá tempo. Além da moto, será sorteada uma TV 55 polegadas e 2 smartphones para quem estiver presente no dia da Assembleia. Siga o Cicobi Crédito Campina nas redes sociais, Instagram, Facebook, para acompanhar os projetos desenvolvidos na comunidade. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São
acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. De volta aqui no Pode Pensar, muito boa noite a todos conectados com a gente, boa noite Camila Arcêncio Gonzaga, tá aí com a gente, muito obrigada, Renata Chaves, Fátima Tavares, a Fátima está perguntando aqui, ó, sabe me dizer a previsão de chuvas para esse ano? Acho que todo mundo quer saber isso, né? No final do dia, acaba que todo mundo pergunta, vai chover? Você fica meia hora conversando com as pessoas ali e tal. Tá, mas vai chover? Normalmente finaliza assim, né? Depois a Fátima fala pra gente de onde ela tá falando, se ela tá querendo saber dos próximos dias. A Fátima, ela não tá na cidade, mas ela é de Campina Verde. A Fátima Tavares é do Lojão Triângulo. Ah, tá. Então, se ela está querendo saber que para Campina Verde, os próximos dias... É bom ficar de olho ali 3, 4 horas se precisa tirar alguma pecinha do varal, porque pode ser que, de fato... Bom, é uma notícia boa, né? Notícia boa. Mas tem períodos que às vezes é um pouco mais difícil. É um ano que, ali de finalzinho de fevereiro a março, aqui mesmo na região, né? Triângulo de modo geral, sul do Goiás, norte de São Paulo, foi bem difícil de bater chuva. Eu nem estou falando de regularidade mesmo, ficaram ali 11, 12, 15 dias... sem chuva em alguns lugares. Nesse momento, entre o norte de Minas e a parte mais central da Bahia, estendendo até no Pernambuco, tem algumas áreas com 60, 70 dias sem chuvas, e acaba que é um pouco do momento de chover por lá. E nos próximos dias está ainda um pouco mais difícil de chuva em áreas ali do Paraná, entre Paraná e São Paulo. Mas claro que a gente está dando uma visão mais macro em termos de Brasil. Então, por isso que eu sempre falo, quando o pessoal me pergunta, né, vou utilizar o exemplo da Fátima, o pessoal fala assim, vai chover? Bom, onde? Porque nesse exato momento, no planeta, em algum lugar está chovendo. Aí eu falo, a pessoa fala, não, mas aqui em Campina Verde, por exemplo. Eu falo, mas quando? Porque você está me perguntando para daqui meia hora, 2 dias ou uma semana? Também são respostas diferentes. Então, eu tratei da variável local, onde, e do tempo, quando, né? Uhum. E ainda assim, eu posso problematizar um pouco mais a pessoa. Não, mas eu já te falei que é aqui para depois de amanhã. Falei, tá, mas você está falando aqui na cidade ou lá na sua fazenda? Aí, não, eu quero saber. Porque lá pode na chover fazenda, aqui na fazenda, não chover, pode ser né? isolado, assim, né? Isso. Então, quando tem um comportamento mais isolado. Aí a pessoa, não, é lá na fazenda, é lá que eu tenho um negócio, eu quero saber, é lá. Não, tá bom. Mas você está querendo saber se é pancada forte, é isolada, se é chuva, volume, como que é? Então, assim, acaba que eu vou refinando para entender se de fato porque assim, eu posso falar para ele, não, tem chuva para terça-feira. Se é uma chuva que vem, por exemplo, de manhã, e aí eu vou supor que de repente a pessoa esteja, por exemplo, colhendo soja, que é o que o pessoal está finalizando aqui na região. Essa notícia é péssima para ele, porque ele quer o solo seco para o maquinário poder passar, e a soja que ele está tirando do pé precisa ter um nível baixo de umidade para ele poder armazenar ou dispensar, porque senão acaba que ele perde. Ele já pode também ter até feito essa negociação que ele ia colher e entregar uma soja num nível de umidade mais baixa, que é a soja mais sequinha. Então, tá vendo? Esse é um case, digamos assim, né? Uma ação que a chuva não seria boa. E aí, para a pessoa que já colheu a soja, o vizinho dessa primeira pessoa hipotética que eu estou falando, que colheu a soja, só que ele jogou pastagem, jogou a semente de pastagem, de repente pegou com o pessoal da AgroService, já foi e jogou lá, essa pessoa vai adorar a chuva, porque vai garantir um grau de eficiência maior da germinação da semente. Então, por isso que o que importa é time. Para quando que é? Qual atividade que você está? O que você está fazendo? Que a chuva pode ser boa ou não boa para lá. O pessoal, não, mas eu mexo com pastagem, aí assim para mim lá meio que tanto fez, tanto faz. Você foi lá, colocou a ureia, né? Tinha aquelas ureias antigas, no coxo, foi dormir, não chove, não sei o que, choveu à noite, o gado foi, bebeu a água, ela morreu no outro dia. Então, assim, se você tivesse a informação que não havia de fato, que havia a possibilidade de chuvas, talvez você não teria deixado lá no coxo perdido o produto, nem perdido a ureia e ter passado
o descontentamento com a situação, por meio de ter a informação de alguém que está olhando ali para o seu modelo de negócio mesmo. É por isso que tem que estar sempre informado, né? Informação, bom, eu acho que ela sempre foi importante, de certa forma, no mundo de hoje, que tudo muito rápido, muda muito rápido. Tem um acesso bom, né, nas informações. Então, saber antes importa, saber filtrando toda essa situação de mercado, porque às vezes tem aquela pessoa que, né, tem um conflito de interesse, que te fala uma informação para ela se beneficiar de alguma maneira. Então, ter essa isonomia de poder passar a informação e entender, não, eu estou atendendo aquele interesse que é daquele produtor que é meu cliente, então eu vou entender a situação dele. Então eu tenho pessoal que está comigo aqui na região, que cada um está numa situação diferente. Então tem um pessoal que é o primeiro caso que eu mencionei, né, um pouco mais receoso com frequência de chuva para os próximos dias, porque de fato pode impactar no que está passando pela propriedade. E tem os que estão rindo de orelha a orelha, porque colheu uma soja muito bem, já jogou, seja o sorgo, o milheto, o mix de cobertura na propriedade, e está só por conta de chuva e já choveu 2 dias lá. Então a chuva ela traz tanto o sorriso, mas também traz a lágrima nesse sentido, né? Olha, fala para a gente aqui quais as consequências desse aumento de temperatura aqui no Triângulo Mineiro. Lembrando que o Brasil, ano passado, foi muito quente, né? O clima foi muito quente. Tem condição desse ano também ter essa seca, como no ano de 2024? E pode passar a chover menos? Conta pra gente. Então, acaba que quando a atmosfera se aquece, e acaba que as pessoas perguntam assim, porque normalmente as pessoas falam, não, então se é aquecimento global, então vai ficar mais quente. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas então vai ficar mais quente, mas vai ficar mais quente, vai ficar mais seco. Depende da região. Então, assim, tem muito depende mesmo. Vou explicar rapidinho aqui uma informação que quase ninguém passa para frente dessa parte de clima, que ela, na verdade, é toda a explicação científica e física por detrás. A atmosfera que a gente está respirando, né, é um gás. Quando esse gás se aquece, ele expande, ele aumenta. Então, tem um volume inicial com a temperatura X, você colocou mais 5 graus de temperatura nessa parcela de ar. Ela se expande, é natural. Então, se toda a atmosfera está aquecendo, ela aumenta de tamanho, né? Ela fica mais graúda. Então, tem mais expansão desse ar. Então, tá. Então, eu tenho uma atmosfera inicial aqui, e aí aqueceu aí mais um tanto, ela foi para cá. O que acontece quando há essa mudança? Nas regiões que são muito chuvosas, eu vou pegar algum exemplo aqui, por exemplo, uma área da Amazônia ou uma área de São Paulo, tem a sua climatologia de chuva. Quando mais quente está colocando essa atmosfera, quando está no período chuvoso, forma as nuvens, se a atmosfera cresceu, aumentou de tamanho, ela também tem mais capacidade para armazenar água na nuvem. Então, se antes eu tinha uma atmosfera, e aí nessa partezinha que eu conseguia formar a nuvem, agora eu consigo formar a nuvem nessa quantidade aqui. Claro, devido a preservando a escala aqui, né? Então, nuvens muito mais carregadas. Se eu tenho nuvens mais carregadas, ela pode vir mais pesada, então a chuva, mais acompanhada de tempestade, granizo, ocorrência de raio. Porque a nuvem está mais carregada, a instabilidade está mais pesada. Então, o que acontece? Acaba que aquecendo a atmosfera, áreas que são chuvosas podem ficar ainda mais chuvosas, porque tem essa capacidade. Então, se numa área urbana isso acontecer, você pode inundar mais propriedades e ampliar esse exemplo que eu mencionei aqui anteriormente. Afogar, digamos assim, né, propriedades, lavouras. E na cidade, você pode causar mais alagamentos, inundações, porque aí o escoamento da cidade não vai conseguir atender essa demanda. Então, beleza. Então, o aquecimento global eu poderia falar que é bom porque vai chover mais, a gente quer mais chuva, tanto não sei o quê. Então, com o que acontece é que essa mesma relação de atmosfera que aumentou de tamanho vale também para a questão das áreas que são secas. Então, eu vou supor que assim, o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, áreas que chovem seus 500, 600 milímetros por ano, mais ou menos. Então, é mais ou menos a metade do que chove aqui. Lá já é mais seco naturalmente. Se a atmosfera, que era dessa espessura, eu aumentei um pouco ela, e lá tem a dificuldade de chover, acaba que agora, para fazer chover nessa área, eu tenho que dar mais umidade do que eu dava antes. Então, assim, tem que chegar em instabilidade, o escoamento da atmosfera, levar mais umidade para essa área, para poder formar as mesmas nuvens, nem é mais nuvens.
Então acaba que uma área que demandava um tanto de umidade vai demandar mais ainda para poder formar a mesma nuvem, digamos assim, né? Então acaba que a área que é mais seca ou menos chuvosa hoje, ela tem o potencial de ficar ainda mais seca. Então esse é o problema de aquecer mais a atmosfera, acentuar os extremos, fazer áreas que são chuvosas ficar ainda mais chuvosas e áreas que são mais secas podem ficar ainda mais secas. Esse fica sendo o principal problema. Regiões que têm menos árvores, teria menos chuva? Tem alguma relação a isso? Nas áreas que têm uma arborização menor, como a radiação solar bate na folha, acaba esquentando a folha vai acabar absorvendo essa radiação para gerar fotossíntese, né? Toda a parte fisiológica da planta funcionar por meio do carboidrato que vai sair resultado da fotossíntese. Acaba que quando você tira esse material vegetal dali, a radiação, a luz que batia nos galhos, na folha, no caule, vai incidir no chão. E acaba que o chão, ou seja, a superfície, que aí pode estar coberta de rocha, vou imaginar um ambiente rural. Pode ter um pouco de pedra, um pouco de solo descoberto, ou então uma vegetação menos densa comparado com a árvore. Acaba que então esses elementos que eu estou falando vai ter um pouco menos de fotossíntese, então vai sobrar um pouco mais de calor no ambiente. E também não vai gerar aquele efeito de sombra que tem da arborização. De modo geral, eu diria que o exemplo é até relativamente simples. É só você ter uma árvore de 30 anos na porta da sua casa, você arrancar ela hoje e amanhã de manhã você fica lá à tarde, à noite mesmo e faz a comparativo. Assim, de certa forma, né? De certa forma é simples de ver como que esquenta muito mais. É claro que tudo sempre vai depender do que está ali embaixo. Nesse exemplo, tem concreto, tem asfalto, né, que é preto, esquenta muito mais, o efeito é amplificado. Quando é na roça, quando é na pastagem, aí esse efeito é menor, porque tem um pouco ali da fotossíntese acontecendo, tal, é atenuado, mas nas cidades isso tem até um nome, chama-se efeito de ilha de calor, que a cidade a gente já coloca, um monte de concreto, poste, carro, tal, são elementos rígidos que armazenam muito calor. Quando naquele período muito quente, o sol se põe, se a sua casa tem alguma janela, alguma parede voltada para o oeste, pode chegar lá às 7 horas da tarde e pôr a mão na parede. Antes as casas tinham aquele quintalzinho com pé de fruta. Hoje não, o pessoal já tá colocando concreto, né, cimentando tudo, né? Esse é um outro fator. Inclusive isso acontece muito, bom, eu que moro em Uberlândia, né? É uma das explicaões porque que por vez ou outra tem alagamento lá. Inclusive alagou lá ontem e antes de ontem, se eu não me engano. Porque o pessoal tinha a calçada que tinha uma vegetação, tinha um jardim, tinha um pomarzinho em casa. A água, quando bate ali, tem os poros do solo, né? Então aí a terra vai conseguir absorver. Quando tem um concreto, aí como ela não consegue adentrar, ela escoa. E aí toda essa parte vai escoando e se junta, vai para a galeria pluvial, e aí a galeria não consegue. A galeria seria a parte lá do boca de lobo que pega essa água para poder escoar, né? Como tem muita água, não consegue fazer isso num tempo hábil para jogar toda ela sem ela sobrar, digamos assim, escoar superficialmente, que vai causar enxurrada quando tem declive, quando está em áreas ali próximas de rio, pode transbordar, então ocorre enchente, sai cada área de um jeito. Mas o efeito principal é esse que você mencionou, acaba você concretando áreas que antes tinham uma questão de uma vida vegetal e tinha um solo exposto. E a gente quer a calçada para andar sendo ali de cimento, o asfalto para a gente passar com o carro também tem. Então, tá vendo que é uma dicotomia dentro daquilo que a gente quer para o mundo de hoje, das nossas necessidades, para a gente se deslocar, mas também daquela parte natural que acaba provocando os problemas, e a gente volta na mesma questão. Olha, a gente vê muito falar aí, antes eu quero perguntar isso aqui, né, que sobre o aumento na ocorrência de extremos, quais os impactos aí, por exemplo, no setor do agronegócio na nossa região? Então é aquele cenário que eu mencionei, né? Se o extremo aumenta, por exemplo, de precipitação, por conta que a temperatura está mais alta, já percebeu que quando é mais ou menos ali em outubro, novembro, aqui na região, quando o céuzão dá aquela escurecida, fica mais instável, é porque ele tinha muito calor envolvido, digamos assim, na formação da instabilidade. Quanto está mais quente o ar, eu disse que ele aumenta, né? Esse ar que passa aqui no chão, bate nos elementos que estão mais quentes, ele se aquece e esse ar sobe. Esse ar que está subindo e vai levando umidade é o responsável por formar a nuvem. Quanto mais quente, então,
mais esse ar vai subindo e mais a condição dele ir levando essa umidade lá para cima é maior. Quanto mais lá em cima está na nuvem, é mais frio, é diferente, digamos assim, né? A gente vai subir na atmosfera e esfria, lá em cima é bastante frio mesmo. E quando chega ali nos seus 16, 17 km de altitude, que a nuvem já não está conseguindo subir mais aqui na nossa latitude, ela já está tão gelada que ali é gelo. E o que acontece quando o gelo está lá? Ele bate um no outro, vai friccionando, e aí a gente fala que causa uma diferença de potencial com a superfície. Então a chance de ter raios, porque tem esse atrito do granizo lá na alta atmosfera, é gelinho, bem, não o gelão grandão caindo assim, não. Depois o gelo vai batendo um no outro, a gente chama isso de mecanismo de colisão e coalescência, ou seja, ele está batendo um no outro e está crescendo. Na hora que eu cheguei lá em cima, a gravidade agora começa a me puxar, eu bato um no outro, eu vou batendo, aí não chego, na hora que eu vou para chegar no chão, digamos assim, né, não dá tempo dele descongelar, ele chega na forma de gelo. Mas, na verdade, quando você pode reparar também que tem algumas chuvas que são muito geladas. É porque ali a 300, 400, 500 metros, 2 km, ele ainda era uma partículazinha de gelo. Ele descongelou porque o ar está muito quente. Então, quanto mais quente está a atmosfera, a chance de ter mais raios, e aí problemas de raios, seja com queda de energia, né, então toda essa questão que pode atingir as redes, digamos assim, da CEMIG, ou na nossa própria casa, e maior ocorrência também de granizo. Então tem os transtornos causados pelo aumento de precipitação, ela ser mais intensa, mais concentrada na cidade, causa um tipo de problema. No agronegócio pode até ter um exemplo de um presidente de sindicato rural, esqueci qual município, passou num programa tem ali umas 3 semanas, ele entrou com a soja, com o maquinário para colher a soja, entrou lá para colher no outro dia, choveu naquele mesmo dia à tarde, lá junto com o maquinário granizo. Ele perdeu praticamente toda a soja daquela área. Porque aí o granizo, como ele é mais pesado, né, mais duro assim, ele bate lá na soja, que a vagem já está sequinha, caindo assim, ela abre e a soja cai no chão. E não tem o que fazer. Então, se tem mais granizo acontecendo, mais azares nesse sentido pode acontecer. Muito bem, eu vou agradecer também aqui, ó, Ricardinho do Som, Ricardo Sonde, Master Data, RO Veículos, Telstar, Mix, MacApe, grande abraço a todos vocês. E não se esquecendo, né, que dia 28 tem aí a Assembleia do Cicobi Crédito Campina, às 11 horas, no Anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Durante a Assembleia tem o sorteio da moto Bros 160 cilindradas 0 km da campanha Acelera 2025. E quem ainda não aderiu à campanha, corre que ainda dá tempo, né? Além da moto, será sorteado uma TV 55 polegadas e 2 smartphones. Olha, e também tem o mês de aniversário de Casa Móveis. 3 anos em nossa cidade, toda a loja em 12 vezes nos cartões, cheque e crediário para você. Lanzuex, fala pra gente aqui, ó. A gente vê falar muito aí, né, de El Niño, de La Niña. Explica pra gente aí o que são esses fenômenos. Eu diria que talvez nos últimos anos, esses tenham sido os que mais se popularizaram. Porque eles, bom, eu vou explicar o que são eles, é que eles têm muita correlação para promover chuvas acima ou abaixo da média dentro de um mês, 2 meses. Mas explicando o fenômeno em si, tem 2 formas, 2 índices que são utilizados para acompanhar esses fenômenos. Um é no oceano, que é referente ali às condições de temperatura na superfície do oceano. Então tem o Oceano Pacífico, tem a América do Sul, ali a oeste, ou à esquerda, né, para facilitar, tem o Oceano Pacífico, o maior oceano de todos. Na região lá do Equador, bem ali, né, 0 graus, né, ou seja, né, não está nem a norte nem a sul. Quando você pega ali, né, desses 0 graus, vai para 5 norte e 5 sul, você imagina uma caixinha, né, fazendo um retângulo assim, entre 120 oeste e 170 oeste. Aí imagina você colocando um retângulo hipotético ali e fazendo a aferição da temperatura nessa região. Aí tem uma temperatura média de 23, 24 graus. Quando a temperatura está acima do normal nessa região do planeta, lá no oceano, que a gente chama de Ninho 3.4, aí se determina, se configura uma condição de El Niño. Então, o nome do fenômeno é El Niño, ou Enos. Em inglês seria El Niño Southern Oscillation,
ou El Niño oscilação sul. Então essa temperatura lá no oceano, quando fica mais quente do que o normal, acima de 0,5 graus Celsius, começa uma situação de El Niño. E o contrário é a Laninha, quando fica menos 0,5, fica um pouquinho mais frio. Claro, aí tem intensidades, de 0,5 a 1 fraco, de 1 a 1,5 moderado e acima disso forte. E eu vou explicar um pouco melhor essas diferenças para a gente ver, para falar um pouco dos exemplos aqui na nossa região. E a outra forma de medir é referente à pressão. Tem uma ilha ao norte da Austrália chamada Darwin e uma no meio do Oceano Pacífico chamada Tahiti. E a diferença de pressão entre elas também é um indicador para se determinar quando tem um ou outro fenômeno em vigor que está acontecendo. Na atualidade a gente está numa situação neutra, não tem nenhum dos dois acontecendo, a gente veio de mais ou menos 2 semanas para cá ficando neutro, mas a gente estava numa situação de laninha, ou seja, lá nessa região do oceano estava um pouquinho mais frio. A temperatura da superfície da água, né? Se aqui fosse oceano, aqui nessa parte superficial estava um pouquinho mais fria do que o normal, mas é pouca coisa. Mas é o suficiente para mudar a forma como a atmosfera se comporta. Então, como as instabilidades mudam na região ali no Oceano Pacífico, a gente chama de modulando a forma como chove aqui na América do Sul de modo geral. Se eu olhar para as áreas que mais têm efeitos, então o El Niño e Laninha provocam situações contrárias. Num ano de El Niño, quando foi o último ano de El Niño? O ano passado, que choveu muito, vocês provavelmente se lembram dos desastres que tiveram no Rio Grande do Sul. Sim. Então, muitas tragédias lá, a perda de vidas, teve gente que perdeu a economia de 3 décadas, 4 décadas, familiares foram levados com a chuva e não sei se achou, assim, foi uma situação muito difícil lá mesmo. Isso corre o risco de ocorrer novamente? Pode ocorrer. Claro, aí depende muito da intensidade. Nesse caso foi um El Niño de forte intensidade. Em dezembro do ano passado eu falei que tem os graus, né, 0,5 até 1, estava em 2 graus Celsius acima do normal e ficou assim mais ou menos uns 2, 3 meses. Aí a atmosfera foi acumulando, digamos assim, né, toda essa parte de energia que a gente chama dos pulsos na atmosfera. E aí o maior problema, em outubro de 2023 já tinha sido muito chuvoso e em novembro também. Mas aí depois lá em maio de 24, bem na viradinha de abril para maio, foi ali a gota d'água para causar ainda mais transtornos. Isso é quando ele está em atividade. Isso quando está em atividade. Mas nesse caso, o El Niño, vamos imaginar aqui, né, na nossa frente um mapa do Brasil, mais ou menos ali da metade sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, mais para sul, quando tem um ano de El Niño, nessas áreas tende a chover acima da média no período chuvoso. Então, de outubro a março, tende a chover acima da média. E já nas áreas mais ao norte dessas áreas que eu mencionei, ou seja, de Mato Grosso, São Paulo, Triângulo Mineiro para norte, chove menos. Laninha, o contrário. Nessa área que eu mencionei aqui agora que chove menos, de outubro ou seja, quando está ativo o Laninha, faz nessas áreas mais centro-norte do Brasil chover mais, enquanto lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, passa por situação de seca, que foi até um pouco do que aconteceu ali mais ou menos em janeiro, estava bastante seco lá e foi quando o momento do Laninha teve um pouquinho mais forte, esse último que a gente passou. Então sempre meio que tem essa gangorra, uma área que está chovendo mais, outra que está chovendo menos. Então, mais uma vez, você tendo a informação, sabendo o quê? Um exemplo. No próximo período chuvoso, vem uma situação de El Niño. Você está no Rio Grande do Sul, já sabe que de repente vai enfrentar uma situação mais chuvosa. Mas já se você está de repente no oeste da Bahia, no norte do Tocantins, a chance de ter chuvas abaixo da média durante esse início de safra, período chuvoso lá, é maior. Então, você fazendo a gestão e o planejamento, então não vou plantar agora porque eu já estou sabendo que a situação está difícil, eu preciso de algo muito mais consistente, porque senão eu vou jogar a semente no chão, vai ficar 5, 6 dias sem chover e eu vou perder toda a minha parte da germinação. Inclusive tem um problema, que quando ela germina só um pouquinho, ela acaba roubando parte do adubo, digamos, que tem ali assim, né? Você tem que plantar depois de novo, mas já não é mais com a mesma quantidade de adubo que você tinha antes. É difícil isso, né? Mas claro, é algo que a gente sempre acompanha e monitora, e aí tem uma situação que, aqui para o Triângulo Mineiro, é um pouco diferente. Tá? Isso, para Campina Verde, como que se encaixa aí nesse contexto de El Niño?
e Lanina? Fala pra Porque gente. acaba que, se eu mencionei mais ou menos essa região, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo e tem a parte norte. A gente está no meio do caminho. Meio do caminho. Então tem anos que um El Niño pode até contribuir um pouco mais com a gente, de chuva, e anos de Laninha que também pode ficar ali acima ou abaixo da média. Para a nossa região, vamos imaginar, por exemplo, Triângulo Mineiro, a gente vai descendo meio que assim, uma faixa alongada pelo Brasil Central, vai indo para sul do Goiás, indo para a região do Mato Grosso, e também ali buscando sul de Minas até o litoral da costa sudeste. Essa área, na verdade, o certo é falar que é meio indefinido, porque de fato é. Quando o fenômeno é muito forte, aí eu diria que é mais fácil definir, que aí de fato fica mais seco até São Paulo, mais ou menos, e aí a gente entra nessa faixa, porque todo o centro-norte está mais seco. Já numa situação de Laninha, quando ela está muito forte, também acaba forçando muita chuva, mais acontecendo ali, né? Metade norte de Goiás, norte de Minas. Então a gente acaba sofrendo também quando o fenômeno é forte. Então, de modo geral, aqui na observação, nem é tanto aquilo que eu acompanho, a gente lê na literatura, porque acaba que tem cada professor, pesquisador tem uma metodologia diferente, mas na prática, quando a gente olha, digamos assim, faz as análises, as comparações, seja o Ninho, seja a Laninha, quando a intensidade é muito forte, é meio que difícil aqui em Campina Verde, o Triângulo de modo geral, não sofrer uns 2, 3 meses no período chuvoso. É difícil, porque quando, ou seja, a gente sofre com os dois, digamos assim, né? Se fosse pelo menos só com um, né? É claro, fazendo uma brincadeira assim, mas é quando o fenômeno ele é forte, até nas áreas que chovem, como a gente vê na situação do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, também é difícil. E nesse finalzinho de março, tem chuva para nós? Conta pra gente. É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Gosta de saber. Mas, de fato, aqui no Triângulo está interessante, olhando tanto Campina Verde, e aqui eu imagino que mais pessoas veem a gente no Triângulo de modo geral, então também abrange um pouco mais aqui para fazer a análise. Até na quinta-feira da semana passada, então eu estou falando até ali mais ou menos de dia 18, 17, estava meio ruim de chuva aqui na região. A gente já veio ali do final de fevereiro, mais difícil, o início de março também acabou formando um veranico. Veranico é quando não chove ou chove bem abaixo da média dentro da estação chuvosa. Como a gente ainda está na estação chuvosa, né, acabou se configurando um veranico por aqui. Mas desde sábado, sexta-feira, começou a chover aqui na região, desde sábado, e para os próximos dias, finalizando março até o começo de abril, vem um cenário muito interessante para cá. A gente utiliza muitos modelos meteorológicos para fazer as comparações. Claro, tem toda a análise dos meteorologistas para fazer ali uma avaliação do grau de instabilidade. E aí, eu fazendo a análise hoje de manhã, comparando, você vê que hoje, que teve já chuva acontecendo aqui na região, na cidade mesmo acabou não acontecendo, mas para terça, quarta, até mais ou menos 3, 4 de abril, todo dia está tendo condição de chuva aqui para a região. Isso aqui acaba que, na verdade, é uma formação que ela tem uma certa relevância para aquele produtor que eu falei que, se ele não finalizou a safra, não conseguiu colher, talvez ele tenha um pouco de dificuldade nos próximos dias, dependendo do que aconteceu lá na propriedade. Se já está vindo de um solo encharcado. Então, pensando quem está na cidade, bom, estou falando de temperaturas mais agradáveis, a gente vê que, por exemplo, hoje já não teve, à tarde faz, né, calor de modo geral, mas à noite já dá uma refrescadinha, tem mais nebulosidade, então tem um pouco mais de sombra, a umidade, quando você respira, você percebe que está um pouco mais agradável, então até o início de abril está interessante. A questão que fica, para mim, o ponto de interrogação, é do seu dia 10 de abril para frente, ali ainda a ver. Abril e maio vai ter chuva também? Então já fala pra gente aqui. Então, os modelos apontam cenários próximos ou até próximos da média seria o mais correto de se dizer. Mas acontece que a média em abril, aqui para a região de modo geral, eu já estou falando de 70, 90 milímetros. Então, março está na casa dos 200. Então, eu já cortei bastante. Inclusive, em maio, a climatologia vai ficar na casa dos seus 20, 25 milímetros. Que é quando vem, passa uma frente fria, chove, e aí depois vai esfriando. E aí, também é considerado uma condição meio próxima da média, mas é uma quantidade de chuva bem menor.
Só ontem, por exemplo, num parceiro que eu tenho, sábado, na verdade, choveu 150 milímetros. Claro, mas aí também todo mundo foi dormir lá, não tem o que fazer na roça, né? 150 alaga tudo lá, né? Sim. Mas o março, o abril e o maio tem a condição, só que eu estou muito de olho na segunda metade de abril. E por quê? Porque a segunda metade de abril do ano passado foi a responsável por gerar todo o problema que o Brasil Central passou, com 2, 3, 5, 6, 7 meses sem chuva. Nossa, em algumas áreas. Então, assim, foi incrível. As chuvas aqui no Triângulo no ano passado cortaram dia 11 e 12 de abril. Depois disso, teve uma situação ali em finalzinho de maio, uma em junho, assim, que foi uma frente fria que passou, que nem gerou tanta instabilidade ou chuva assim. Algumas áreas choveram, Uberlândia, onde eu estava lá, acabou não acontecendo nada, outras áreas até que tiveram. Só que quando a gente olha no Brasil, de modo geral, quase não teve esse avanço. Inclusive, nem esfriou tanto no ano passado. Não. Então, se esse cenário se repetir, digamos assim, né, considerando que o março, que era um mês cheio, digamos assim, né, de chuva para a gente, que já ficou um pouquinho mais ruim, se repetir o cenário do ano passado, eu estou falando de problema. Problema, assim, né, para um meio do ano muito mais seco, período de inverno que já é seco, ficar ainda mais seco. No curto prazo, esse cenário que eu mencionei, que ele está interessante, mas se ele, daqui mais ou menos 10 dias, eu começar a observar que a condição está indo para um lado mais seco, para essa parte final de abril, bom, isso quer dizer duas coisas. Num primeiro momento, quando as frentes frias vierem, se está muito seco, o que forma a nuvem é ter umidade. Pode até ter instabilidade, mas tem que ter umidade. Se está mais seco, tem menos umidade disponível. Então acaba que uma coisa puxa a outra. Se está mais seco, então talvez quando vier uma frente fria, pode ser que seja igual ao ano passado. Mais dificuldade de ter a chuva. E se vai ficando mais seco, cada vez mais seco, vai avançando, acontece que à tarde fica muito quente porque não tem nebulosidade. Então o sol atinge a gente diretamente, a gente sente mais calor. Só que de madrugada e à noite esfria mais rápido. Inclusive essa é uma condição que explica o porquê que deserto é deserto, de certa forma. Porque no deserto faz 40 graus de dia, mas à noite faz 2 graus. Então, às vezes a gente tem a sensação de que deserto é muito quente, mas na verdade a variação da temperatura do dia é que é muito grande, porque é muito seco. Quanto mais umidade tem aqui no ar, ou seja, a gente chama da parte da umidade relativa, né? Quanto mais umidade tem, menor é a variação da temperatura. Por isso que no litoral tende a sempre ter menos variação de temperatura. Não fica lá de repente tão quente, claro, aí tem as exceções, Rio de Janeiro por vezes fica muito quente, mas também não esfria tanto, ou questão de ter geadas, por exemplo. Tem mais chuvas também por ali, porque tem mais água, tem o efeito de brisa também que acaba contribuindo mais com chuva. Então está mais úmido, se tem mais chuva, né, tem mais umidade. Então esse é um problema que eu posso ver ali, né, a partir de maio, junho, estando mais seco, também esfria mais de manhã. Dependendo de como vem a frente fria, a situação, é claro, se está mais seco e resfria mais rápido, a chance de uma formação de geada também é maior. Então acaba que é um outro olhar que a gente tem. É claro, para o pessoal que fez segunda safra, assim, o pessoal que está no campo, é arriscado, digamos assim, é perigoso. Quem tem pastagem também afeta, mas o pessoal das hortaliças, hortifruti, das hortas da cidade, também sofre com isso. E aí, claro, se você tem informação de forma antecipada, você vai lá fazer o que é adequado para salvar o pé de alface, pé de couve, etc. Porque se der geada, queimar, acabou. Aí não tem o que fazer, não tem mais poder comercial, aquilo ali é mais para descarte, vai, sei lá, fazer uma compostagem, ou de repente uma utilização animal de curto prazo, assim, né? Não sei como vai ser a destinação, mas enfim, é mais para mencionar que quanto mais seco está, a chance de ter essa variação ou uma condição de geada é mais forte. Só que geada é um fenômeno que a gente vê só ali com 7, 10 dias de antecedência. A gente não consegue, ainda a ciência não consegue ver com 2 meses de antecedência. Nesse caso eu consigo inferir que se está mais seco, em termos de potencial, pode ser que possa até vir mais forte. Mas junho e julho, então, vem um friozinho aí pra gente? Conta aí. Eu além de, assim, eu torço, porque eu gosto, né? Eu espero que venha. Se for igual o ano passado, bom, teve uma frente fria mais forte ali no início,
ano passado ou 2023, que eu estou na dúvida, que no comecinho de maio foi bem frio, mas depois foi esquentando. A gente teve aquele problema em 2021, que tivemos muito frio do finalzinho de julho até quase ali no finalzinho de julho, que foi quando deu 3 geadas, de modo geral, aqui no Brasil Central. E aí, eu tinha mencionado um problema daquela situação lá que eu falei das chuvas abaixo da média, o tempo fica mais seco. A primeira é a questão da geada. A segunda, claro, quando vem uma geada, por exemplo, que aí você perguntou se tem a condição do friozinho aqui para a região, se acabar acontecendo uma geada, a gente tem um material vegetal que está, né? As árvores, os jardins, mas quando a gente olha para a roça, para o campo, para a lavoura, acontece a geada, o que acontece? Tudo morre. Que acaba que o tecido vegetal, ou seja, a planta, assim como nós, né, nós temos as veias que corre o sangue. No material vegetal, né, na soja, no milho, no sorgo, na árvore, tem também a parte da seiva que corre lá dentro, né? E acontece que quando esfria demais, ou seja, quando a gente coloca, por exemplo, na geladeira a água, ela congela numa garrafinha, ela expande, às vezes até racha a garrafa, né? Acontece a mesma coisa dentro do tecido vegetal da planta. E é só que no tecido vegetal da planta, quando a água congela e expande, ela mata a planta. Seria como se fosse o nosso sangue congelasse, estourasse as veias, né? Então isso acaba matando a planta. Se a planta morre, tem muito mais matéria seca disponível, mais pastagem seca, mais folhas morrem e caem no chão. Então, se eu estou falando que está seco, não tem a variação de temperatura, quando a gente chega lá em julho, agosto, já não começa a fazer um calor, ficar quente. Se tem mais matéria seca no chão e a temperatura está mais quente, claro, você já associou. Estou falando que a chance de ter queimadas é muito mais forte. Porque eu estou dando matéria seca e estou dando calor para o ambiente, porque está mais seco. Então, além de a gente ter problemas que pode ter bastante variação de temperatura, potencialmente pode provocar algo relacionado à questão de geada, também quando está mais seco durante todo um período assim, a questão de queimadas acontecer de forma muito mais frequente e maior. Tanto é que no ano passado foi recorde a questão de queimada, tanto aqui na região quanto em outras áreas do Brasil Central, porque estava mais seco e tinha mais matéria seca disponível. Veio um momento depois bastante quente, toda essa matéria seca aqui é o combustível que acaba dando gatilho para ter mais queimada. Foi uma grande destruição, né? E aí, assim, claro, a gente já tem a vozinha, a tiazinha que vai varrer ali no quintal de casa e vai colocar o fogo ali, que não pode, não deve fazer, mas eu entendo. Bom, enfim, a gente, é outra coisa que eu assim, né? Eu apelo, né? Não façam, porque acaba que a gente destrói a qualidade do ar, né? Da cidade, a gente leva material saúde, particulado. Né, das pessoas também que estão ali. Então, assim, não é assim que a gente deveria fazer. Eu mencionei a questão do descarte lá, né? Então, eu sei que é algo bem que é cultural, né? O pessoal antigo fazia, né? Então vai ali, vai à porta de casa, ou então no quintalzinho de casa, dá uma rastelada, tá com foguinho. Existe até aquele descarte aí na zona rural, que algumas pessoas jogam ainda aquele saco de lixo tem ali, isso, né? Próximo, às vezes, a um pasto, que o animal vai, né? Mexe naquele lixo. E às vezes coloca já um animal morto também, Isso. tem aquela coisa, e o mau cheiro e tal. Então aqui já um olharzinho mais para o poder público, o pessoal da área ambiental, né? Quando chegar ali mais ou menos maio, junho, eu vou convocar uma campanha aí de não queima o quintal, não queima a folha que você varre na calçada aí. Mas bem, claro, essa é, em termos de potencial, muito pequena, né? Você imagina, a gente teve fazendas inteiras queimando em termos de pastagem. Todas queimadas, né? Então, claro, tem toda uma parte de perda biológica, no sentido assim, de vidas, árvores que podem ser centenárias, que acabam sendo destruídas, mas tem maquinários que ficam no meio da roça. Isso acontece muito em canavial, que quando a cana está lá no meio, o pessoal está lá colhendo, o fogo vem, você não vê ele vindo, porque o canavial está te cobrindo, né? E aí vem assim, você só escuta os estalos. E aí você larga carro, eu já trabalhei na empresa e sei que carro que ficou no meio do canavial e pegou fogo, colheitadeira. Isso acontece mesmo, que às vezes o pessoal acha, não, você está forçando a situação. Acontece mesmo, inclusive teve uma pessoa que morreu carbonizada dentro do carro, na situação assim, acontece mesmo. Então, se está mais seco, tem essa situação. Até as queimadas acabam ganhando poder, mais potencial. Na sua concepção, você acha que esse ano tem possibilidade de ter essa seca de 2024? Esse curto prazo de agora até o início de abril, ele me agrada, assim, ele me dá um respiro. E aí, quando eu olho para os modelos que a gente chama de subsazonal e está colocando
volumes mais próximos da média, eu também assim acho mais em termos de um certo respiro. O problema é quando vem é que cada vez, como todo mês, está ficando um pouquinho mais quente. Então, imagina, né? A gente teve o março que está ficando mais quente, fevereiro, janeiro. Vou voltando até no ano passado, tudo está ficando ali 0,5, 1 grau Celsius acima da média. Uai, então se a gente... Por que a gente está diminuindo? Quais ações estão sendo feitas para mitigar essa elevação que está acontecendo? Eu estou vendo um pouco, na verdade, mais do mesmo. Todos os modelos que eu avaliei na última análise colocam maio, junho, julho e agosto com temperaturas acima do normal. Então, de repente, até a temperatura não consiga baixar tanto. Ou quando vier uma frente fria, que vai vir, em algum momento, ela, assim, como se tem que vir, ela vai acontecer. Mas, de repente, ela foi, esfriou hoje, você colocou uma blusinha, que aí o pessoal já, né, sai todo arrumado, aquela coisa aconchegante. Mas logo à tarde já é efeito cebola. Tira casaco, põe casaco. Já vem o calor. Ou seja, esquenta muito mais rápido. Ou seja, a gente sai de uma situação de, nossa, mas vem uma frente fria, agora eu vou aproveitar 3, 4 dias aqui para colocar essas roupas que eu gosto tanto. Você vai poder usar uma hoje, talvez um moletom amanhã e depois já volta a usar as brusinhas de novo, né? Curto período ali, né? E aqui, claro, a gente aproveita para fazer o poder de utilização da informação, do tempo, de clima, em várias áreas. É que eu estou mencionando aqui com vocês em termos de cidade, chuva, na parte rural, toda a questão de planejamento agrícola, planta, não planta, colho, não. Mas tem outras áreas também. E eu vou mencionar 2 aqui, porque, claro, a gente tem um momento aqui para contribuir também com o pessoal que está assistindo a gente, tem o seu modelo de negócio. E eu falo que a parte da previsão do tempo, informação de clima, é uma pena que ela não seja de mais conhecimento das pessoas, porque se fosse, eles tomariam várias decisões diferentes. Ajudaria muito, né? E eu vou te dar 2 exemplos agora. Vai vir uma frente fria entre maio e junho. Quem que gosta muito, digamos assim, né? Quem é que no setor alimentício é diretamente impactado com isso? Quando fica mais quente, o que a gente gosta de comer ou beber? Tende a ser, de repente, uma coisinha mais gelada para fazer o efeito contrário. Então, se está mais calor, então, sei lá, a gente vai para um agosto e um setembro muito mais quente, uma sorveteria, um açaí vai rir mais. Mas quem vende caldo ou sopa talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Então, se eu estou sabendo que vem uma frente fria, por exemplo, no final de maio ou junho, eu, dono de uma sorveteria, sei que nos próximos 2 dias talvez o meu movimento seja bem menor. Posso pensar em deixar um colaborador ir embora mais cedo, vou aproveitar para dar manutenção no ar-condicionado, que inclusive é mais barato no período de inverno, porque a demanda é menor. Um exemplo. Mas o outro exemplo é verdadeiro, digamos assim, né? Se vem a frente fria, eu falei do calor, você quer coisa fria. Se vem a frente fria e esfria, você quer tomar um caldo, você quer tomar uma sopa, e o pessoal aqui em Campina Verde quer fazer a feijoada. Então, se eu sei, com 5 dias de antecedência, com vários parceiros de restaurante, pessoal que tem aqui, quiser saber informações nesse sentido, por exemplo, ter comunicação com você, vai esfriar daqui 5 dias. Já vou lançar minha promoção da feijoada. Inclusive, eu consigo em Uberlândia, sei lá, você consegue fazer estoque de alimentos mais baratos para aumentar a sua margem de lucro, inclusive, e já se antecipar, não esperar chegar o frio, porque eu sei que já vai chegar. Quando ela já for preparando, já está tudo pronto. De modo contrário, ao invés de você esperar, nossa, esfriou hoje, vamos fazer uma feijoada aqui do nada? Então, o estoque menor, a demanda é grande. Isso na parte do alimentício, mas eu vou além. Porque eu falei assim, da situação fria e quente do alimento. Mas tem o frio e quente da roupa. Aí é só um exemplo. Vem exposição. Se eu sei que a nossa Expo Verde, por exemplo, é mais fria, a tendência das lojas, por exemplo, é conseguir fazer uma saída de mais roupa de couro, roupas mais pesadas, tal, que o pessoal, de repente, está querendo utilizar. De modo contrário, que se eu estou vendo que esse ano não está querendo muito esse frio e tal, o pessoal não vai investir nesse tipo de peça. Não compensa você ir para São Paulo fazer um estoque e gastar R$10.000 com estoque de peça de couro, por exemplo. Ou botas muito pesadas. Só para você ver o tanto que a informação pode ser utilizada em vários setores. É muito importante, né? Tá sempre informado. Olha, a gente vai para um break comercial rapidinho e a gente volta já já.
Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. Agroservice, comércio, representações e assistência técnica. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. De Casa Móveis, aqui você é de casa. Na Avenida 23, número 143. A loja do Gerentão do Pé Quente. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Mix Make-up, cosméticos, perfumaria e acessórios. A loja da mulher empreendedora. Na Rua 26, número 510. Telefone WhatsApp 34 99667 2105. Dia 28 de março, sexta-feira, acontece a Assembleia do Cicobi Cred Campina, às 11 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Na Assembleia, irá acontecer o sorteio da moto Honda Bros 160 0 km para a campanha Acelera 2025. Quem ainda não aderiu à campanha, corre que ainda dá tempo. Além da moto, será sorteada uma TV 55 polegadas e 2 smartphones para quem estiver presente no dia da Assembleia. Siga o Cicobi Cred Campina nas redes sociais, Instagram, Facebook, para acompanhar os projetos desenvolvidos na comunidade. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiadas pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Deixar pro pessoal uma mensagem. De volta aqui no seu Pode Pensar. Essa é a 12ª edição. Estamos aqui conversando com Lanzoerck Júnior, mestre em meteorologia, dando grandes informações para a gente. Um oferecimento de Cicobi Cred Campina, que acontece dia 28 de março, a Assembleia, né, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Vai ter sorteio aí da moto Honda Bros 160 cilindradas, 0 km, para quem está na campanha aí Acelera 2025. Quem ainda não está, dá tempo de participar. Além da moto, será sorteado também uma TV 55 polegadas, né? E 2 smartphones. Olha, muito bom ter sua presença aqui, Lanzoerck Júnior. Deixe para nós aí uma mensagem, até também uma dica. Como que a gente pode ajudar esse planeta nesse clima? Acaba que é algo que, como eu falei, né? Tem a parte filosófica do o quanto eu consumo, o que eu faço com os meus objetos. Será que eu troco de celular de mês em mês? Algo que está muito associado ali à forma mesmo de consumo, o hábito. E aí, claro, a gente está falando de a educação ambiental, ou a consciência. Eu sei que é difícil fazer isso, é porque você acaba tendo que abdicar, e quando você olha para o lado, o outro não está abdicando, então você fica, então por isso que algo deveria ser maior. Começar nas escolas, formação de pensamento. Eu sei também que quanto mais idade as pessoas vão tendo, também acaba que por vezes dá um pouco mais de valor, quer passar os exemplos para frente. E do meu ponto de vista, a parte de clima, o profissional da área de meteorologia, de clima hoje, é um profissional essencial em inúmeras atividades para se ter mais sucesso na tomada de decisão. Eu que sou ali um profissional um pouco mais exigente na parte da gestão da informação, o que é utilizado, eu vejo por vezes que o pessoal
joga um pouco mais para São Pedro e vamos ver se vai dar certo ou não. E meio que na hora que você olha da porteira para dentro, não, vamos ver aqui, vai dar certo. Então, às vezes, a ferramenta de gestão, eu não estou falando algo complexo, não, é mesmo a continha, mesmo que seja, né, o pessoal fala, conta em papel de pão, mas e mais, de fato, ali para a ponta da caneta, no sentido de compensa eu investir nessa atividade, dado que eu estou exposto a uma situação de clima muito mais arriscada. É claro que aí talvez também da parte da minha atuação, em cada vez ter um pouco mais de voz, para levar o potencial de fato que tem dessas informações para cada modelo de negócio, em termos de ter um pouco menos de exposição a risco. Como eu mencionei, claro, eu trabalho de forma mais específica para o agronegócio. Dei alguns exemplos aqui só para o pessoal que é da região também poder ficar antenado, né, ter informação, como eu posso utilizar essa informação. E é de forma pública mesmo, você digita um sitezinho lá, vê nos próximos dias, ou aquele aplicativozinho do celular, que já vai te dar um norte. É claro que você vai ficar com a dúvida, né? Será que isso daqui vai acontecer mesmo? Será que essa previsão vai acertar? Mas aí é uma outra parte também de educação que seria sempre muito bem-vindo, cada vez mais a gente ter espaço para explicar, por exemplo, como funciona uma previsão do tempo. Como que ela é feita? Porque não é no estilo de pôr o dedo para cima assim, me parece que vai chover, ou não sei, meu joelho doeu aqui, quando dói vem uma pancada de chuva assim. Tem toda uma parte física, matemática, computacional para se chegar num mapinha colorido daquele. Então, ter espaços como esse, assim, acaba que eu teria, né, um monte de aspectos para mencionar, mas só da gente ir podendo falando assim aos pouquinhos, a gente vai conscientizando já o pessoal. Tem vários assuntos com essa parte mais global, mais de conscientização, mas também tem a voltada para o seu modelo de negócio, para a sua ação, que aos pouquinhos a gente vai cutucando o pessoal e vai conseguindo contribuir. Conscientização e a esperança das crianças que estão vindo, né, na educação. Essa daí eu acho que talvez seria a parte mais importante. Eu sei que ela meio que não é, a ação não é imediata, a resposta não é imediata. E por isso que às vezes talvez o pessoal, não, mas isso aí demora, não vai ter tanto retorno e tal. Mas no fundo, até tem uma charge, até eu poderia ter trazido ela, que é na época do Covid, ficou muito popular. O pessoal todo assim, né, com transtorno ansioso. Aí era um peixinho comendo um peixinho. O peixe de trás era crise econômica comendo ansiedade. Aí atrás da crise econômica tinha um outro peixe comendo todos esses outros peixes. E aí por último era um peixe maior que estava lá com crise climática, comendo todas as... Crise climática. Porque assim seria uma ação que globalmente está acontecendo. É o mais importante de tudo aí, no fundo, ela está lá indo devagarzinho, mas ela está indo para um certo rumo que pode deixar essa situação que eu falei, né, dos extremos cada vez um pouco mais difíceis, que imaginemos se num ano que ocorra muitos extremos na produção de alimento, com menor oferta desses alimentos que nós consumimos, carne, ovo, leite, né, o pessoal da roça de modo geral, das plantações, pecuária, enfim. Se tem menos oferta e a demanda que a gente ainda vai continuar com fome vai continuar, o preço sobe. Se o preço sofre, a inflação sofre, o poder de compra diminui e tal. Então, tem toda uma ação por detrás, assim, acaba que não é, mas isso é muito utópico e tal. Pode acontecer esse ano, por exemplo, se voltar a ficar muito seco de novo, a primeira coisa que vai acontecer é que talvez ali em agosto, setembro, já volta a bandeira amarela e vermelha para energia, porque tem que acionar a elétrica. Então, a conta de energia já fica mais... Então, tá vendo tanto de coisinha que mexe? É muito amplo, né? É muito. E aqui, o José do Amparo Rocha, ele está dizendo aqui, este amigo é um ótimo profissional, é um músico muito bom, isso eu já sabia também, viu? Deus te abençoe sempre em sua vida profissional. Rogério Alves, muito bom. Camila Arcêncio Gonzaga dizendo aqui parabéns. Tamires Lidiar. Olha, muito obrigada, Lanzoerx. Muito bacana essa entrevista. E deixo aqui o meu convite para você estar voltando mais vezes, passando essas grandes informações para todos nós. Sempre que eu estiver por aqui, a gente organiza um tempinho para a gente desenhar algumas pautas para falar aí com o pessoal. Parabéns pela filhinha. Abraço para a Renata aí que está nos assistindo. Muito obrigada a todos vocês que estão aí conectados com a gente. Valeu demais. Fiquem todos com Deus. Pode despedir aqui do pessoal, Lanzoerx. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus.
Confira os patrocinadores do programa Pode Pensar. AgroService, comércio, representações e assistência técnica. Ricardo Soldi, som e acessórios automotivos. WhatsApp 34 999930377. Falar com Ricardo. De Casa Móveis, aqui você é de casa. Na Avenida 23, número 143. A loja do Gerentão do Pé Quente. Internet é Master Data. Peça a visita de um representante e confira nossos planos. RO Veículos, telefone 34 99964 1315 e WhatsApp 34 99799 5098. TL Star, tudo em acessórios para você, mulher. WhatsApp 34 98830 0980. Mix Make-up, cosméticos, perfumaria e acessórios. A loja da mulher empreendedora. Na Rua 26, número 510. Telefone WhatsApp 34 99667 2105. Dia 28 de março, sexta-feira, acontece a Assembleia do Cicobi Cred Campina, às 11 horas, no anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde. Na Assembleia, irá acontecer o sorteio da moto Honda Bros 160 0 km para a campanha Acelera 2025. Quem ainda não aderiu à campanha, corre que ainda dá tempo. Além da moto, será sorteada uma TV 55 polegadas e 2 smartphones para quem estiver presente no dia da Assembleia. Siga o Cicobi Cred Campina nas redes sociais, Instagram, Facebook, para acompanhar os projetos desenvolvidos na comunidade. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiadas pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira.